Washington, D.C. é a capital da nação mais poderosa da Terra. Por conseguinte, está entre as cidades mais protegidas do planeta. E desde o 11 de setembro, sua segurança ficou ainda mais rígida. Há 200 anos, sempre que o assunto é defender a sede do poder, a solução está no subterrâneo. Vamos lá, todos equipados. De um labirinto de túneis bem guardados sob o centro da capital. Vamos parar aqui, não podemos passar desse ponto. E o que é que tem lá em cima? Há um superabrigo sob as montanhas da Virgínia do Oeste, recentemente revelado, onde os líderes podem sobreviver ao holocausto nuclear. Então era assim que eles lidavam com os cadáveres. E a fábrica subterrânea de armas do general Robert Lee é gigantesca. Oculta em uma caverna sob um acampamento do exército. Estas são as caleiras originais. Vamos remover as camadas do tempo. Em cidades ocultas. Washington, a sede do poder. Historicamente, nenhuma cidade influenciou mais o mundo que Washington. É a capital da nação mais poderosa da Terra e por isso está entre as cidades mais protegidas do planeta. Devido aos ataques terroristas de 11 de setembro, o espaço aéreo de Washington é continuamente monitorado por patrulhas aéreas, atiradores guardam o telhado da Casa Branca, aviões F-16 estão sempre prontos para voar e as ruas estão repletas de serviços secretos, visíveis e invisíveis. O 11 de setembro mudou a segurança na cidade e no mundo, mas durante 2 séculos, a chave da segurança da capital americana esteve sob a terra. Don Wildman, estou em Washington, a sede do poder dos Estados Unidos há 2 séculos e uma das cidades mais protegidas do mundo. O subterrâneo da capital é cheio de milhares de quilômetros de túneis, do esgoto do século XIX, que salvou a cidade de uma doença implacável, até túneis secretos do século XXI, que levam nossos líderes pelas entranhas da cidade. Mas os subterrâneos são vigiados. O Serviço Secreto, o FBI, a CIA e a Segurança Nacional observam de perto o que acontece lá embaixo. As decisões tomadas nestes edifícios ecoam pelo mundo todo, mas a segurança da nação depende do que acontece bem debaixo deles. Sob o centro da capital americana há um labirinto de túneis e abrigos secretos ligados aos edifícios mais importantes da cidade: a Casa Branca, o Capitólio e a sede do FBI. Mas o coração deste submundo não é um túnel secreto. É um sistema de esgotos de 200 anos. Eu estou no meio da noite e vou ao centro do submundo de Washington, os esgotos. É a única hora em que podemos fazer isso devido a questões de segurança. A qualquer momento, todo lugar pode ficar cheio de agentes secretos e da polícia da capital. Eu estou na rua que vem da Casa Branca, bem perto do Capitólio. O terrorismo é, obviamente, um perigo real aqui, mas nem sempre foi a ameaça número 1 ao distrito. Há 200 anos, a cidade estava sitiada por um outro inimigo: as epidemias de cólera e malária. Na verdade, o filho de Abraham Lincoln foi um dos milhares que morreram de febre tifoide. Os urbanistas estavam desesperados por uma solução encontrada sob a terra. Para ver o que sobrou de seu subterrâneo mais antigo, a prefeitura nos concedeu um raro acesso aos esgotos, mas pediu que filmássemos à noite. Olha isso! Desde o 11 de setembro, o lugar exato da entrada é mantido em sigilo. Mas não é segredo que o sistema de túneis corre sob os edifícios mais protegidos da cidade. Tá legal? Tá bom, obrigado. Vamos lá, todos equipados. Kevin Tucker, do Departamento de Águas e Esgotos da cidade, será meu guia. Isso é realmente incrível, quer dizer, a gente está bem no meio de tudo. A Casa Branca está bem aqui, o Capitólio fica aqui, prédios do governo por toda a parte. Em uma cidade protegida, de alta segurança, este é um túnel que passa bem embaixo de tudo isso. E vamos até lá agora. Não, já pode descer! Eu tô seguro? Tá legal. Aí está, tudo bem. Tá bom. Agora desça o próximo. Tá legal. Lá vou eu. Está bem.
cheguei. Tudo bem? Eu não vou me afastar muito. Tá bom. Estamos 6 metros abaixo do solo, em uma beirada escorregadia de 90 centímetros que desce até uma água muito suja. Para ter o privilégio de me arrastar pelo esgoto de Washington, precisei de permissão da polícia e da Segurança Nacional. É impressionante como este esgoto durou tantos anos. E parece estar tão bem, não é mesmo? E quanto tempo tem esse esgoto? Este esgoto aqui tem mais de 100 anos. Sério? Hoje o esgoto é coberto pela cidade moderna, mas quando a cidade foi fundada, este era um rio que corria pelo centro da capital. Em 1790, o Congresso concordou em fundar uma nova capital para o jovem país e escolheu uma área de 258 quilômetros quadrados de terra pantanosa em torno do rio Potomac. O primeiro presidente do país, George Washington, quis construir uma capital à altura das grandes cidades da Europa. Além de avenidas amplas e edifícios monumentais, os urbanistas quiseram transformar um riacho que corria pelo centro da cidade em um canal para barcas. Chamava-se Riacho Tiber, mas era muito raso e logo se transformou em um esgoto a céu aberto. O córrego, cheio de dejetos e lixo, carregava doenças pela cidade. Por fim, em 1871, o prefeito de Washington, Alexander Sheffer, decidiu mudar o curso do córrego e aterrá-lo. Mas a construção do sistema foi uma empreitada enorme e custou milhões de dólares. O riacho teve de ser coberto com tijolos. As paredes de 1 metro de altura e quase 2 de espessura deviam suportar um arco com vão de 9 metros. O curso do rio foi desviado para desaguar no rio Anacostia, perto dos estaleiros já poluídos. Hoje existe um shopping sobre uma das porções aterradas do antigo leito do riacho. O esgoto hoje corre diretamente sob o Capitólio e vários outros edifícios públicos, cujos nomes não podem ser revelados. Quer dizer que este é o acesso à maior parte de Washington. Com certeza. Então a Casa Branca fica seguindo por aqui e o Capitólio também. E o esgoto tem quilômetros. Sim, e qual é o tamanho do sistema? São mais ou menos 1.600 quilômetros de esgotos. Além de cuidar de 1.600 quilômetros de esgotos, Kevin e seus colegas precisam lidar com o FBI, o Departamento de Segurança Nacional e a Polícia Municipal, antes de fazer a manutenção de rotina. Como o esgoto corre bem abaixo de prédios altamente secretos, todo o acesso é rigidamente monitorado. A gente vai ter que parar aqui. Por quê? Porque aqui em cima tem um alçapão que não podemos ultrapassar. Mas o que é que tem lá em cima? Bom, eu não posso dizer exatamente o que tem, mas não podemos passar deste ponto. Você não pode dizer porque faz parte da sua responsabilidade pela segurança. Isso mesmo. Ah, entendo. Hoje, a segurança dos esgotos e dos alçapões que levam a eles é uma preocupação séria. Mas nem sempre foi assim. No fim dos anos 40, o presidente Harry Truman costumava passear sozinho pela cidade. Mas com o aumento da preocupação com a segurança, o distrito começou a construir uma cidade fortificada, acima e abaixo do solo. No ápice da Guerra Fria, Ronald Reagan mandou construir um túnel secreto entre o Salão Oval e a ala residencial da Casa Branca. Momentos após o 11 de setembro, o vice-presidente Cheney foi literalmente agarrado por agentes secretos e levado através de um túnel sob a Casa Branca até um abrigo ultra-secreto. Desde aquele dia, até os túneis de esgoto estão sob pesada vigilância. Alguma vez você já saiu no lugar errado? Bom, teve uma vez que a gente estava fazendo uma ronda e a gente perdeu um pouco a noção de onde estava, sabe? Saímos por um alçapão e o serviço secreto estava lá. Mesmo? Pois e o que foi que eles fizeram? Foi difícil. Eles sacaram as armas quando aparecemos. Não foi nada fácil. Não foi muito agradável, não. A gente teve que dar muita explicação depois. Mesmo como um empregado do Departamento de Águas e Esgotos, Kevin pode se ver diante de uma arma se entrar no lugar errado. Na verdade, vários meses antes de grandes eventos na cidade, como a posse oficial, agentes do serviço secreto varrem os túneis para garantir que ninguém esteja bisbilhotando pelo subterrâneo. Outras partes do subterrâneo são guardadas por lasers, que protegem túneis secretos detectando até o menor movimento. Desde 11 de setembro, com certeza as coisas ficaram mais controladas. Sim, ficaram. É incrível como as coisas mudaram desde o 11 de setembro. Até esse dia, era mais fácil para qualquer pessoa entrar nos esgotos. Mas depois desse dia, tudo mudou. Tudo isso mudou. Os fundadores dos Estados Unidos não imaginaram que o esgoto fétido que cobriram há mais de 100 anos seria tão rigidamente guardado.
é uma prova do incrível poder da nação que conceberam e construíram há 2 séculos. Por razões de segurança, o acesso à maior parte do túnel foi proibido. Na verdade, uma lei criada recentemente proíbe qualquer acesso a mapas ou plantas da infraestrutura subterrânea da cidade. Ao andar por aqui, você sente como este lugar é vulnerável. Há mais de 1.600 quilômetros de túneis de esgoto sob a capital americana. Há alçapões por toda a cidade que vemos ao andar por ela. Os túneis levam até eles. É um desafio mantê-los seguros acima e abaixo do solo. A seguir, então, para um senador ou um deputado, se houver um holocausto nuclear, na era da guerra nuclear, a sede do poder vai para fora da capital, para as montanhas e subterrâneos. E mais, os ataques terroristas de 11 de setembro alertaram quanto à segurança da nação, mas não foi a primeira vez que a cidade esteve sob ataque. Conheça a real invasão de corpos. Assista em History.com nossa série exclusiva sobre os subterrâneos nus. Os edifícios monumentais de Washington são impressionantes. Mas são seus ocupantes, juízes, senadores, o presidente, que mais importam. Eles representam o governo americano e, em tempos de guerra, tornam-se alvos do inimigo. Eu estou a 400 quilômetros de Washington, num balneário 5 diamantes chamado Greenbrier. Ele existe desde 1778, 2 anos após os Estados Unidos se tornarem os Estados Unidos. De Andrew Jackson a John Kennedy e George Bush, pai e filho, todos se hospedaram aqui. Mas sob este balneário enorme de 26 quilômetros quadrados, existe outro mundo, muito mais obscuro. Um abrigo apocalíptico feito para alojar todo o poder legislativo do governo americano, o Senado, a Câmara dos Deputados. No caso de um ataque nuclear, toda a sede do poder americano iria para o subterrâneo. Em 1949, 4 anos após os Estados Unidos lançarem a bomba atômica sobre Hiroshima, a União Soviética detonou uma bomba no Cazaquistão. Um holocausto entre as duas superpotências era altamente possível. Crianças aprendiam a se proteger nas escolas. A este sinal, pare o que estiver fazendo e corra para o local seguro mais próximo. As pessoas construíam abrigos nucleares nos quintais. Em 1957, o presidente Dwight Eisenhower desenvolveu um plano ambicioso para proteger o governo americano da aniquilação nuclear. Este conflito afeta diretamente o destino de nossos pais e a vida de nossos filhos. Na pior hipótese, uma bomba equivalente àquela lançada em Hiroshima explodiria sobre o Capitólio. Toda a estrutura seria instantaneamente pulverizada. A força da explosão enviaria poeira radioativa a 8 quilômetros pelo ar. Uma bomba de fogo gigantesca provocaria quilômetros de incêndios. E uma onda de choque de 1.600 quilômetros por hora derrubaria tudo em um raio de 800 metros. Milhares morreriam instantaneamente. E quem olhasse para o clarão a 16 quilômetros da explosão ficaria cego. 15 minutos depois, a poeira radiativa, conhecida como fallout, começaria a se precipitar. Dependendo da direção do vento, as partículas letais poderiam se espalhar por 320 quilômetros. 2 dias depois, a radiação cairia para níveis não letais. O segredo seria sobreviver durante esse tempo. Eisenhower acreditava que o melhor modo de proteger os 535 membros do Congresso seria um abrigo nuclear subterrâneo. Deveria ficar distante de Washington para escapar do ataque direto, mas perto bastante para permitir uma evacuação rápida. E precisaria ser construído em total sigilo. O Greenbrier seria o local perfeito. Ele serviu como hospital do exército durante a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde foi reconstruído como refúgio na montanha e ainda é um dos balneários mais conhecidos do país. Linda? Tom, que bom vê-lo. Como vai? É um hotel impressionante mesmo. É um ótimo hotel. Linda Walls trabalha no Greenbrier há 30 anos.
Ela conhece cada centímetro do local e irá me levar sob a ala oeste do hotel, a uma parte secreta do passado de Guerra Fria do país. Um abrigo de bombas construído para a era nuclear. Dá para perceber que ele está disfarçado sob um hotel em funcionamento. É mesmo incrível. Olhe, o elevador... A entrada do superabrigo era grande demais. Por isso, nem tentaram esconder. No hotel acima, era usada para entregas. Mas este acesso para veículos de 130 metros de comprimento foi projetado para acomodar limusines do Congresso e caminhões do Exército, caso acontecesse o impensável. Mas e se acontecesse o pior? Sim. Os congressistas passariam por essa entrada, é isso? Sim, isso mesmo. Essa era uma das entradas, sim. Felizmente, o impensável nunca ocorreu. Mas Linda me levou pelo caminho que um sobrevivente aterrorizado de um ataque nuclear percorreria. Como funcionaria? Quer dizer, eles deveriam trazer coisas ou... Basicamente, as pessoas chegariam com a roupa do corpo. E aí ficariam cara a cara com uma porta sinistra, é isso? Uma porta de 30 toneladas. A porta maciça pesava 27 mil quilos. Ela tinha de ser forte o bastante para suportar uma explosão nuclear. Mas foi projetada para ser fechada por uma pessoa, isolando o Congresso lá dentro. Nossa, é incrível ser projetada para que 30 toneladas de aço e concreto possam ser movidas. Tá, vai fazer barulho. Todos lá fora estão num desastre nuclear. Aqui, pelos próximos 2 meses, nós estaremos seguros. A existência do abrigo era altamente secreta. Poucas pessoas no mundo sabiam exatamente onde ficava. Todos os presidentes, desde Eisenhower, sabiam dessa instalação. Os membros do Congresso não sabiam. Sério? Tá dizendo que, num caso de um ataque nuclear, por exemplo, um deputado de Iowa não sabia o que ia acontecer nessas circunstâncias. Sabiam que havia um plano, certo? Mas não sabiam necessariamente dos detalhes e não sabiam que era aqui. Quando chegassem, os congressistas seriam separados de suas famílias, que seriam levadas a um porão menos seguro sob o prédio principal do hotel. Como era reservado aos líderes mais importantes do país, o abrigo foi construído para comportar cerca de 1.000 pessoas, os legisladores e seus assistentes, deslocando a sede do poder americano para debaixo do balneário Greenbrier, de 26 quilômetros quadrados. No piso inferior, 3 andares abaixo, havia uma usina de força e tanques de combustível e água. Acima dele, havia 2 andares de dormitórios, salas de reunião, uma enfermaria e um refeitório. Todos com parede de concreto de 1,5 metro de espessura. Chocados e talvez contaminados por radiação, os membros do Congresso passariam por esta porta de 27 toneladas e por este corredor sinistro. Ia aparecer uma guerra aqui embaixo. Seria difícil, né? Muito difícil mesmo. E as prateleiras ficavam abastecidas com alimentos. O estoque de alimentos era para 60 dias. O abrigo era equipado para uma estadia de 2 meses, mas os primeiros minutos seriam críticos. Os sobreviventes deveriam livrar-se da poeira radiativa acumulada nas roupas e na pele. Esta é uma das 2 áreas de descontaminação. Sim. Esta área de descontaminação, em particular, poderia processar 120 pessoas por hora. Todos deveriam se despir. Sim. Homens e mulheres. Aham. As roupas entrariam nesta passagem em um saco. Sim. Depois seriam queimadas. Em seguida, todos passariam pelo chuveiro. Esses são os chuveiros. Esses aqui são os chuveiros. 12 jatos. Então, um senador ou deputado de Iowa ou Illinois estaria aqui de pé, nu, sem saber em que situação o país estava lá fora. Talvez houvesse um holocausto nuclear. Eles seriam descontaminados e viveriam os próximos 2 meses neste abrigo, dirigindo o país. Os poderosos chuveiros de descontaminação removem 90% das partículas radiativas. Mas se a poeira radiativa é inalada, a chance de sobrevivência é quase nula. Os homens que projetaram o abrigo sabiam ser possível que vários congressistas morressem, mesmo que chegassem ao abrigo.
A temperatura aqui é alta o bastante para consumir rapidamente dejetos biológicos. Era assim que eles cuidariam dos mortos, de cadáveres que precisassem ser descartados. Os que sobrevivessem teriam todo o necessário para viver isolados do mundo exterior por 2 meses. Enquanto o mundo estivesse caótico, o abrigo de Greenbrier precisaria ser autossuficiente, a começar pela energia. Esta é a usina de força. Ah, sei. Em um prédio subterrâneo, a usina de força deve ser a sala mais importante de todas. Porque não podem depender da rede pública. A energia era necessária para iluminar e, sobretudo, para ventilar. O abrigo foi projetado para comportar 1000 pessoas e todo o calor corporal ficaria preso pelo concreto, transformando o local em uma sauna mortal em poucas horas. Além disso, havia 3 tanques de água de 95 mil litros e enormes tanques de combustível para mover geradores e veículos necessários à sobrevivência. Vejam que capacidade, quer dizer, vejam quanto combustível eles precisavam ter. 3 destes tanques. Está escrito do lado 53 mil litros de diesel cheios, prontos para usar a qualquer momento. Isto é que é prontidão. Para quem sobrevivesse aos 2 primeiros dias após o ataque nuclear, seria só o começo do pesadelo. Eles teriam de governar uma nação devastada e talvez decidir o destino do mundo, presos nesta cidade subterrânea. A seguir, nas profundezas do abrigo de Greenbrier, as salas secretas de onde o governo travaria a Terceira Guerra Mundial. Eles comandariam o país de uma sala improvisada, trabalhando em mesas que costumamos ter em casa. E mais, com tropas do exército acampadas acima, o exército confederado operava uma fábrica de armas secreta. Gigantesca. No fundo desta caverna. A guerra civil acabou e eles deixaram isto aqui. Os corredores do Pentágono têm quase 30 quilômetros de comprimento. Com 613 mil metros quadrados, é um dos maiores edifícios do mundo, superando o Empire State. Em 30 de outubro de 1961, a União Soviética testou uma bomba atômica de 50 megatons. A nuvem em forma de cogumelo subiu a 60 mil metros. E a força destrutiva da explosão foi 6 vezes maior que a da bomba sobre Hiroshima. Foi o maior pesadelo americano na Guerra Fria. A superbomba seria capaz de destruir a capital da nação em menos de 15 segundos. O que a maioria das pessoas não sabia é que já havia um plano para proteger o governo, mesmo que a cidade fosse totalmente destruída. A 400 quilômetros de Washington, 3 andares abaixo do balneário Greenbrier, o governo construíra um abrigo de 10 mil metros quadrados para proteger os legisladores americanos. Linda me guiou pelo mesmo caminho que os membros do governo tomariam no caso de um ataque nuclear. Primeiro por uma entrada disfarçada. Depois por um longo corredor, passando por uma porta de quase 30 toneladas à prova de explosões. Todos teriam de tomar banhos descontaminadores de alta pressão e receberiam roupas militares. Os sobreviventes entrariam no abrigo. Os que sucumbissem ao envenenamento radiativo seriam incinerados. Os sobreviventes governariam a 20 metros de profundidade. Enquanto o caos assolasse o resto do mundo, eles prosseguiriam nesta cidade subterrânea autossuficiente. O abrigo era bem equipado, mas longe de ser luxuoso. As condições de vida aqui seriam piores que em um campo de treinamento militar. Então é aqui que eles dormiriam. Isso mesmo, havia 18 dormitórios. Além dos dormitórios, havia um refeitório, uma enfermaria e uma farmácia bem abastecida, com um grande suprimento de antidepressivos. Seria um estilo de vida comunitário. Sim, muito confinado, com muito pouca privacidade. A única privacidade seria uma gaveta em cada cama. Uma coisa que eu não consigo entender é como imaginaram que os congressistas poderiam viver aqui, neste confinamento. Eles acabariam ficando loucos. Isso não foi construído para preservar indivíduos, mas sim para preservar a forma democrática de governo. A cúpula do governo continuaria a 20 metros de profundidade, na sala do Senado com 100 cadeiras e na sala de reuniões maior ao lado, para a Câmara dos Deputados.
Não é incrível pensar nas circunstâncias de emergência que exigiriam que o Congresso se reunisse numa sala assim? Sim. O Capitólio poderia ser destruído, mas eles governariam o país em uma sala improvisada. É fantástico pensar no glorioso Congresso trabalhando em mesas que estamos acostumados a ter em casa. É mesmo. É incrível. O Congresso não trabalharia sozinho. O presidente e o vice-presidente seriam levados para o espaço aéreo e trabalhariam em um 747 especialmente militarizado. Havia abrigos para a Corte Suprema em Virgínia e para os chefes das Forças Armadas na Pensilvânia. Com um sofisticado equipamento de comunicação, o Greenbrier abrigaria o Comando Central e manteria contato com todos os outros e com a nação. Um estúdio de televisão e uma sala de pronunciamentos foram montados com imagens da capital. Estas imagens gigantes da cidade, da Casa Branca e do Capitólio, para que serviam? Seriam usadas como fundo para os discursos dos senadores e congressistas. Então, os congressistas na sala de mídia fariam transmissões televisivas em frente a imagens confortantes de Washington. Exatamente. Tranquilizando dessa forma a população de que a vida continuaria, o governo continuaria. Tudo no complexo do abrigo. Entrada principal, salas de descontaminação, usinas de força, alojamentos e salas operacionais tinha de ser secreto. Mas como esconder um enorme projeto de construção na era da espionagem? O governo precisava de um disfarce, e o Greenbrier era a camuflagem perfeita. Nos anos 50, o governo federal financiou uma nova ala do balneário em troca de cooperação e silêncio. Em 1959, o Greenbrier iniciou a construção da ala oeste. Incluía quartos de hóspedes, salas de conferência e um porão excepcionalmente grande e fortificado. A verdadeira natureza do porão era segredo para os funcionários do Greenbrier, com exceção de poucos credenciados e um grupo misterioso de empreiteiros que se passavam por técnicos de TV, mas faziam a manutenção do abrigo. Por quase 50 anos, a ameaça de aniquilação nuclear foi real e os funcionários secretos do governo mantiveram um abrigo abastecido e pronto. Até que o local do abrigo vazou para a imprensa e o governo abandonou o Greenbrier. Talvez um lugar como este exista em outro ponto ainda hoje. Eles devem ter levado a operação para outro lugar. Eu quero pensar que sim. A seguir, quando Washington foi destruída, um forte em Baltimore restou para salvar a jovem nação. É um tipo de bomba não intencional, esperando para explodir. E depois, o ninho de um atirador protegeu o maior segredo do General Lee em uma caverna oculta sob o exército inimigo. Eles tinham que sinalizar com a tocha. Certo. E se não dessem o sinal certo, pá, bem ali. O desenho da bandeira de Washington foi inspirado no brasão da família de George Washington. Em 11 de setembro de 2001, um ataque terrorista ao Pentágono transformou a capital da nação numa cidade sitiada. Mas essa não foi a primeira ameaça estrangeira a atingir Washington. Há 200 anos, o país estava à beira da destruição total por um inimigo diferente. A Marinha Britânica em busca de vingança. A última esperança era outro forte de 5 lados. A 64 quilômetros a noroeste de Washington fica o Porto de Baltimore, um portal para todas as cidades importantes do litoral leste. Proteger o porto e a cidade foi essencial para a segurança nacional por quase 200 anos. E o Forte McHenry era a primeira linha de defesa. Eu conversei com o arqueólogo John Pusson. Oi. Como vai? Então este é o famoso forte. Ele me mostrou como o Forte McHenry salvou o país e iniciou uma nova era de guerras no subsolo. Quando o forte foi construído? A construção começou no fim dos anos 1790. O Fort McHenry tem 170 mil metros quadrados e também tem a forma de um pentágono. Com o tempo, o exército americano adaptou as defesas do forte a partir das lições das batalhas com os ingleses.
Assim como o 11 de setembro provocou mudanças na segurança nacional, a Guerra de 1812 foi um alerta para a jovem América. Os Estados Unidos, com apenas 3 décadas, estavam em guerra com a Inglaterra. De novo, 30 anos após a independência, os ingleses ainda se intrometiam em assuntos americanos, da restrição ao comércio ao sequestro de marinheiros mercantes americanos, obrigando-os ao serviço militar. Os Estados Unidos reagiram enviando corsários, piratas com licença para atacar e pilhar navios mercantes britânicos. Baltimore era um dos quartéis generais dos corsários. Os ingleses retalharam, saquearam a capital, Washington, queimaram e destruíram a Casa Branca e depois se dirigiram a Baltimore. Mas eles precisavam passar pelo Fort McHenry. Em 13 de setembro de 1814, uma das forças militares mais poderosas do planeta estava pronta para o ataque, perto do porto de Baltimore. Daqui veríamos os navios ingleses lá fora. Havia 16 navios. Sério? Havia várias fragatas, havia 3 bombardeiros e alguns lançadores de foguetes. No crepúsculo, em meio a uma chuva torrencial, a frota britânica disparou projéteis explosivos a quase 3 quilômetros de distância e seguiu atacando por 25 horas. A Batalha de Baltimore estava em curso. Era um espaço pequeno, deve ter sido o caos. E ficou ainda mais caótico quando um projétil inglês atingiu um depósito de armas. Por milagre, o depósito não explodiu, talvez devido à chuva. Ao amanhecer, os ingleses perceberam que estavam desperdiçando munição e a frota se retirou. Mas a ameaça provocou uma mudança na segurança nacional. Os abrigos para armas e soldados precisavam de melhorias, iniciadas pelo subterrâneo. Tá legal, vamos dar uma olhada aqui. Quer dizer, então, que isso foi mesmo construído para a segurança do pessoal? Sim. Este é um abrigo do século XIX. Então a proteção vem desta abóbada aqui. Sim, há uma abóbada espessa e paredes de tijolos e sobre elas a terra. Esta foi a primeira reação militar americana a um ataque aéreo. Logo após a Batalha de Baltimore, a espessura das paredes passou de 75 centímetros para 1,5 metros e 1 metro de terra foi jogado em cima. Os soldados estavam bem protegidos, mas a maior ameaça era o depósito de armas altamente explosivo. E aqui era o estoque de munição e de pólvora. A pólvora era guardada aqui, mas também servia para proteger o forte e as coisas em volta do armazém, se explodisse por acidente. Isso me parece mais um tipo de bomba não intencional esperando para explodir. Na Guerra de 1812, por sorte, o arsenal do Fort McHenry não explodiu sob o ataque inglês. Mas o exército aprendeu a lição. Se a pólvora explodisse, a sala cilíndrica teria se tornado um rojão gigante, concentrando e dirigindo a força da explosão para cima das escadas, espalhando destroços e fogo por todo o forte. Então, os engenheiros acrescentaram antecâmeras de cada lado do armazém, para absorver e direcionar as explosões para cima. Assim, os tetos em arco e a terra acima desabariam, contendo a explosão e apagando o fogo. Por sorte, o projeto nunca foi posto à prova. Além de deixar marcas profundas na segurança nacional americana, a Guerra de 1812 inspirou o jovem advogado Francis Scott Key a escrever um poema sobre a batalha que presenciou do porto. Quando o dia nasceu, eles viram a bandeira estrelada. Bem ali, está no mesmo lugar, mas era enorme. Era 2 vezes maior que aquela bandeira lá. Ele viu isto com um binóculo e escreveu o poema em defesa do Fort McHenry, que depois se tornou a bandeira estrelada, o hino nacional. Lá está. O ataque de 1812 foi o primeiro grande teste americano em operações militares. O bombardeio britânico testou a determinação e capacidade do país de se adaptar à tecnologia cada vez mais mortal. Desde então, a abordagem básica é a mesma. Para sobreviver ao terror vindo de cima,
é preciso ir para baixo. A seguir, esta caverna abriga uma colônia de morcegos. Não vamos perturbá-los. Mas durante a Guerra Civil foi a fábrica secreta de armas do desesperado Exército Confederado. Conheça a real invasão de corpos. Assista em History.com nossa série exclusiva sobre os subterrâneos nus. A Guerra Civil assolou a capital por 4 anos. Foi o conflito mais sangrento do país, com mais de 1 milhão de feridos e mais de 600 mil mortos. Foram travadas batalhas em 26 estados, chegando até Idaho e o Novo México. Havia 11 estados confederados, liderados pelo general Robert Lee, e 25 estados da União, comandados por Ulysses Grant, separados pela linha Mason-Dixon. Para a União e a Confederação, a Virgínia do Oeste era vital. Durante a Guerra Civil, era oficialmente um estado da União fortemente patrulhado. Mas os confederados tinham uma vantagem importante aqui: o subterrâneo. O governo federal em Washington gastou bilhões de dólares com medidas de segurança eficazes e modernas para se proteger de catástrofes. Mas nem os maiores projetos de engenharia realmente se comparam às defesas da natureza. Então, quando o general mais famoso da América precisou de um abrigo para proteger as tropas durante essa guerra sangrenta, escolheu uma caverna profunda e escura, 112 quilômetros montanha adentro, e acampou ali com tropas inimigas logo acima deles. Organ Cave é uma comunidade da Virgínia do Oeste, mas a caverna de mesmo nome teve papel crucial na história americana. Estou aqui para encontrar Jane Morgan, especialista nesta caverna. Ela conhece tudo sobre sua história incrível e sua geologia fantástica, e vai me levar lá dentro. Jane? Oi. Oi, como vai? Eu sou o Dom. Como está? Bem, pronto para ir à caverna? Qual é a profundidade da caverna? 148 metros de profundidade, além de 90 metros de água. É mesmo? A caverna tem mais de 72 quilômetros. Há 200 passagens que nunca foram mapeadas ou pesquisadas. Sei. Vamos lá embaixo. Está vendo aquele cume? Sei. Os nortistas, os Yankees, acamparam ali durante a guerra e nem sabiam que os confederados estavam na caverna. Um acampamento Yankee inteiro? É, quando entrarmos na caverna, estaremos a 45 metros de profundidade para começar. Tá legal. Ela é gigantesca. Se eu entrasse na caverna, como fizemos, e andasse até o final conhecido dela, quanto tempo demoraria? Levaria uma eternidade, porque é como as catacumbas, é como uma teia de aranha. Esta sala, nós estamos a mais de 60 metros da entrada. Esta é a maior entrada que eu já vi para uma câmara. Os confederados, liderados pelo general Robert Lee, rezavam missas aqui. Abrigava 1.100 confederados. Caramba! Em 1861, a Virgínia do Oeste era um estado da União, mas vários habitantes do interior apoiavam a Confederação. O líder do exército sulista, Robert Lee, sabia disso e também sabia da caverna. Na década de 1830, Robert Lee veio a Organ Cave como visitante. Mal sabia o papel que ele e a caverna teriam no maior conflito da nação. Era isso que Robert Lee via quando passava por aqui de carroça entre 1832 e 1836. Entendi. Então ele veio aqui bem antes da Guerra Civil. Isso. Militar de carreira, o general Lee notou algo mais na caverna. Além das maravilhas geológicas, a caverna é fonte natural de um ingrediente importante para a pólvora. Veja isto, esta pedra aqui, essa coisa brilhante que faísca como... isso é salitre. Quer dizer então que eles retiravam o salitre das cavernas para fazer pólvora? Sim, esta caverna em particular forneceu 75% do salitre do Exército Confederado. Sério? Esta caverna é conhecida também como a fábrica subterrânea de munição do General Lee.
A pólvora se faz do mesmo modo desde o ano 900, na China. É uma mistura de carvão, enxofre e salitre, ou nitrato de potássio. O salitre se forma quando o calcário é exposto a esterco em decomposição, como fezes de morcego. Não vamos perturbá-lo. Milhares de morcegos criaram uma fonte natural de salitre, mas a mineração e o processamento eram tarefas árduas, sobretudo a 50 metros de profundidade. Eles mineravam e ainda carregavam para lá? Carregavam 800 metros, caverna dentro. Com soldados da União acampados acima deles, os confederados tomavam cuidado extra para operar a fábrica subterrânea de armamentos. A caverna estende-se por 112 quilômetros, com inúmeras câmaras e passagens. Os confederados mineravam o salitre perto da boca da caverna e andavam por 800 metros de beiradas e penhascos, até a sala da caleira, onde o salitre era processado e transformado em pólvora. Esta é uma beirada por onde os soldados andavam para chegar à sala da caleira e levavam 70 quilos de terra da caverna em mochilas nas costas. Eles não andavam por onde estamos, É, eles andavam isso. por aqui. Certo. Por esta beirada aqui. Certo. E eles carregavam um saco de terra. O que mais? Uma tocha de piche. Uma tocha, tá? E as espingardas. Então carregavam a arma, a tocha e a mochila de terra. Veja estas marcas aqui na parede. São marcas de contagem dos confederados. Certo, eles controlavam a matéria-prima e a solução que faziam. Na primavera de 1861, o norte bloqueou a entrada de suprimentos no sul. Havia escassez de tudo, exceto de pólvora, e o motivo era esta caverna. O sigilo era questão de vida ou morte. Os confederados garantiram que a fábrica de pólvora não fosse detectada pelas tropas da União acampadas acima. Havia também um posto de sentinela acima da sala da caleira. Aqui em cima ficava a sentinela. Deste ponto, ele via até o fim do corredor por onde tinha passado. Este é o posto de observação. Isso. Bom, dá pra ver porque a sentinela poderia observar qualquer um que entrasse ou saísse. Isso. E o que ele via ali? Estaria tudo escuro. Ele veria tochas subindo e descendo sei. quando as pessoas andavam. Você acha que eles tinham uma senha, um sinal, talvez? Acho que seria um sinal, porque palavras não são levadas, O som tá? não se propaga na caverna. Então eles teriam de sinalizar com a tocha. Isso. E se não dessem o sinal certo, pá, bem ali. Da entrada, andamos 800 metros caverna dentro por uma beirada estreita até a sala da caleira, onde o salitre era processado. Nossa, olha só. Caleiras são tambores de madeira afunilados, usados para filtrar salitre na produção de pólvora. Eu sei, é magnífica. Então essas são as caleiras originais. Essas são as caleiras feitas pelos soldados confederados. Esta é a terra que os soldados carregavam e jogavam nas caleiras. Sério? Parece que o tempo foi congelado. A tecnologia era simples. Caleiras de madeira em forma de V eram forradas com palha e enchidas de terra. A água era derramada por cima e, quando filtrada, extraía-se o salitre. O líquido rico em minerais corria por um bico de madeira até um recipiente. E o processo se repetia até que um ovo pudesse flutuar sobre a mistura final. Com a solução pronta, os recipientes eram levados à sala da capela, a 800 metros dali, onde a infusão de salitre era fervida até criar cristais. Isso faz a gente perceber como era difícil fazer uma guerra, fazer a pólvora. Sim, perceber o que os homens passavam. Você olha fotografias, pode até visualizar, mas enquanto não vê uma situação como esta e sente, não se entende o que eles passaram. Em novembro de 1863, os soldados que operavam esta fábrica deixaram seu posto para lutar na Batalha da Montanha Droop. Derrotados pelas forças da União, o Sul perdeu quase 300 homens naquele dia. Eles nunca voltaram à caverna Oregon. A Virgínia do Oeste continuou nas mãos do Norte pelo resto da guerra, mas a fábrica secreta dos Confederados nunca foi descoberta. Depois de 4 anos de uma guerra que invadiu a nação, o país unificado começou a ser reconstruído, transformando-se na nação mais rica e poderosa do mundo. Mas proteger sua capital não tem sido fácil. De um labirinto de túneis sob os edifícios mais protegidos de Washington a um superabrigo construído para a era nuclear. Ninguém
ninguém pode penetrar os misteriosos subterrâneos da capital, nem descobrir que outras medidas de segurança existem sob a sede do poder do país.